Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Tudo bem? Vamos falar hoje na Segunda Guerra Mundial. Vamos. Dar um bocado de continuidade à questão da Primeira Guerra, porque no fundo Sim. é uma guerra que surge em consequência daquilo que foi o resultado final da Primeira Guerra. Sim. Tratado de Versalhes. Fundamentalmente. Quer dizer, quando eles estiveram a assinar aquilo na Sala dos Espelhos, deviam ser apercebidos que estava a abrir o caminho para outra guerra. Se calhar não se aperceberam na altura, por uma razão muito simples, é que a Alemanha estava numa guerra civil. E foi por isso que perdeu a Primeira Guerra, em boa parte. Não foi falta de capacidade militar. Foi porque já estava num desabar interno e político que não lhe permitiu ter capacidade, digamos assim, de continuar à frente de combate. Não terá sido necessariamente a injeção de tropas americanas na frente ocidental em 1918. Sim, nós chegamos a falar mesmo disso, porque a guerra podia ter pendido para qualquer um dos lados, não pendeu para o lado da Alemanha. É uma situação completamente distinta daquilo que nós vamos falar, possivelmente em 2 programas, que é o desabar da Alemanha nazi, que aí sim já não está de maneira nenhuma em condições de sustentar um conflito muito mais tempo. Nem ele, nem os aliados. E é uma derrota efetiva, sim. É uma derrota efetiva e decisiva e que também depois vai moldar o mundo para futuros programas quando falarmos um dia de Guerra Fria e tudo isso. Tudo isto está encadeado. O século XX está muito encadeado neste tipo de acontecimentos. Agora, o que nos leva à Segunda Guerra Mundial, quer dizer, primeiro fica o caminho aberto por várias circunstâncias, porque também há outros conflitos que estão a decorrer, que são de alguma importância. Antes da Segunda Guerra Mundial, e não é a Guerra Civil de Espanha só, muito antes disso, há 2 guerras civis a decorrer, ou até 3. É a Guerra Civil na Alemanha, por exemplo, entre os sociais-democratas, os espartaquistas, que são os movimentos comunistas, e a ascensão lenta do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP, que vai ser do Partido Nazi. Ou seja, o fenómeno do fascismo ou o fenómeno do nacionalsocialismo, até se formos a ver em termos cronológicos mais corretos, o primeiro movimento fascista com êxito é o da Itália. O italiano, sim. Ou seja, é os camisas negras, com o Benito Mussolini a entrar em Roma em 1922. Se me perguntarem, foi o Mussolini que inventou o fascismo? Não, foi o Gabriele D'Annunzio e outros que o sentou num banco de jardim e ensinou. Foi ele que o pôs em prática, Exatamente. Que o operacionalizou. E o povo italiano estava de tal maneira, quer dizer, é aquelas alturas muito complicadas na história em que as populações estão tão fartas das situações que ou pendem para um lado ou pendem para o outro, mas sacrificam a liberdade. Estamos a falar de uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Exatamente. É muito complicado quando se tem que analisar esses fenómenos. Por isso, temos uma guerra civil a decorrer na Alemanha, mas também temos uma guerra civil a decorrer na Rússia. Porque o outubro de 1917 não fecha o ciclo da contestação ao regime soviético Lenin em 1917-18, porque há uma reação da Rússia branca, ou seja, pró-czarista e não só, porque há os russos brancos que vão se aliar, por exemplo, os sociais-democratas do Menshikov. E quem é que vai para lá? E isso é daqueles conflitos esquecidos. Vão estar na Rússia, e é a primeira vez e única em que vão estar tropas americanas na Rússia, e inglesas. Ou seja, os desgraçados tinham acabado de sair da frente ocidental. A tomar parte dos czaristas? A tomar parte pelas tropas da Rússia Branca. Está uma guerra civil, efetivamente em curso, em sítios muito determinados, sítios muito concretos, nomeadamente na zona da Ucrânia e da Bielorrússia, em 1918, 1919 e 1920. Portanto, o regime soviético, ele próprio, também não é um regime de efeito imediato sobre toda a área de influência, pelo menos até à Rússia dos Urais. Sim, portanto, há um tratado de Versalhes que humilha a Alemanha, mas, no entanto, há uma Rússia que tem uma revolução, no 17 de outubro, que começa a ter alguma visibilidade e força. Exatamente. Que vão ser duas condicionantes no outros caminhos futuro. Para o conflito, ainda continuando na Europa, são a Itália, quando assume o regime fascista do Benito Mussolini, também começa a deitar um bocadinho as garras de fora em termos de expansionista, de refazer um império colonial. Era uma ideia que já vinha de trás, o fazer um império colonial em África.
tem uma interrupção brutal no final do século XIX porque não correu bem. A Primeira Guerra Mundial trava-lhes o processo porque os italianos na frente da Estíria, portanto na frente austríaca, foi o que se sabe, foi um descalabro total em Sonzo e Capureto. Mas depois, para sedimentar o próprio regime, o Mussolini volta a ter um projeto imperial. E qual é o projeto imperial? É a invasão da Etiópia. Na altura, a Abissínia. Ou a Abissínia. Que também não correu bem, diga-se de passagem. Aliás, a primeira tentativa não é a Etiópia. A primeira tentativa é a Líbia. É a primeira ação até do general Graziani, em 1931-32, que é a ocupação da Líbia. E eles aí conseguem. A questão da Etiópia, em 1936, já não é bem assim. Ou seja, contavam que os etíopes iam sussurrar diante do exército italiano e foi um bocadinho o contrário. Por outro lado, o que é que se está a passar no Oriente? O Oriente, que não será hoje o tema fulcral deste programa, mas é que há outro país que é um bocado difícil de definir como se é um fascismo ou se é um regime de extrema-direita. É um regime militarista que é o Japão. Imperialista, militarista... Sem necessariamente ter uma cor, porque é difícil dar cor aos japoneses nesse contexto. Exatamente. Eles têm uma concepção muito própria de si próprios e da relação que têm com as figuras de poder e isso não tem paralelo na Europa, penso eu. Acho que é mesmo uma coisa deles. Mas o projeto expansionista do Japão já vinha de longe. E depois o Japão, que durante a Primeira Guerra Mundial estava do lado dos aliados, aproveita as circunstâncias geoestratégicas ou geopolíticas e dedica-se a uma política através de expansão para a China e para a Coreia com a invasão da Manchúria em 1931. Exatamente. O que também não se fala muito é que chegaram a ter conflitos com tropas soviéticas, um conflito não declarado nas fronteiras com a União Soviética Asiática, portanto, na Ásia. Mas o objetivo é a China. A China é derrotada? Não, não é. Não é. A China nunca é formalmente derrotada. Vai sofrer a imensa mão dos japoneses. Portanto, o massacre de Nanquim, a ocupação de Pequim, são os japoneses abrem caminho pela China, mas em direção a quê? Mas isso só depois da declaração de guerra do eixo, em setembro de 39. É às zonas ricas e que eles também pretendem um pouco de ser... São um imperialismo contra imperialista, que é ir direto a Singapura, ir direto a Hong Kong, a que é morder as canelas ao Império Britânico. Exatamente. E no outro programa, se for oportuno dizer, atenção que eles bombardearam o território australiano, japoneses. Portanto, eles foram por ali fora e ninguém os parava. Foram bastante corajosos, tendo em conta que eram uma força isolada no Pacífico. Exato. Eram bastante... Mas passemos para a parte europeia. Exato. E voltando um pouco aos antecedentes, e não podemos demorar muito, porque temos uma gestão de tempo que obriga a tal... É a Guerra Civil de Espanha, que realmente é aquilo, e bem, que é considerado laboratorial em relação ao que vai ser a Segunda Guerra. E que também muitos analistas militares teimam em não ver a realidade da situação do que se estava a passar em Espanha. Não vamos aprofundar a Guerra Civil Espanhola, porque está prometido há muito tempo, temos um programa sobre a Guerra Civil Espanhola. Portanto, estar a fazê-lo aqui agora é esgotar o programa e esgotar o tema da Segunda Guerra, a nível global. Na Guerra Civil Espanhola temos a percepção de que a Alemanha está militarizada e está a experimentar aquilo que criou num contexto ainda não de bélico. Então vamos, metodologicamente, vamos abordar esta Segunda Guerra Mundial e dizendo sempre, há muita coisa. Aliás, a nossa missão aqui não é abrir o tema e deixar tudo dito, é encorajar as pessoas a fazer pesquisas. Vão fazer pesquisas, porque não faltam elementos. Sim, também. É uma guerra bem documentada, uma guerra do Exatamente. século XX. Portanto, agora, não falta... é documentada por um lado por estereotipos, por outro lado falta ler aquilo que não são os estereotipos, e depois tem conflitos pelo meio que estão um bocadinho esquecidos ou que passam para segundo plano. Agora, para perceber a Segunda Guerra Mundial, comecemos por perceber como é que a Alemanha ganha capacidade para se lançar numa aventura que é uma guerra. Primeiro, quando em 33, 34 assume o poder através de eleições
que as últimas coisas que eu li é que não houve fraude nas eleições alemãs. Sim. Os alemães não podem vir invocar que não sabiam, que não tinham noção do que era o partido nazi, porque a votação foi em maioria, não foi em massa, foi em maioria, mas até agora ninguém conseguiu descobrir fraude Sim, no processo de votação. Dos três regimes, dos 4 regimes europeus fascistas, vamos chamar-lhes fascistas, porque eles não são tão... Autoritários em sentido contrário. Sim, exato. porque a Itália, e Portugal e Espanha têm um conceito diferente do nacionalsocialismo para a Alemanha, fascismo para a Itália, qualquer coisa para o corporativismo português e o franquismo espanhol. Porque a teorização fascista é um bocado diferente da teorização nacional-socialista. A teorização corporativa também é diferente das outras duas. Há duas coisas em comum no fascismo e no nacional-socialismo, que estranha muito, por exemplo, à sociedade atual. São regimes à extrema-direita, não de topo, mas de base, que tem eco na Espanha com a criação do Partido Falangista. O Partido Falangista é uma extrema-direita de base, uma extrema-direita operária, que é uma coisa que, por vezes, as pessoas acham um bocado estranho, que tinham tendência a pensar que tudo que fosse um movimento operário se ia situar na esquerda comunista ou soviética. Não. Também há uma extrema-direita de base, que eu costumo citar o caso da Jones, da espanhola, e do movimento falangista. Sim, o próprio Mussolini, inicialmente, estava ligado... Mussolini vem do Partido Socialista. Exatamente. Portanto, as origens dele, a origem do fascismo acaba por ser Ele vem do Partido Socialista. Às vezes as pessoas têm dificuldade em acreditar, mas a gente diz, mas o nacionalsocialismo vem do socialismo. As origens do comunismo, as origens do socialismo são as mesmas. Portanto, exatamente. Depois... São contracorrentes contra sociedades que estão em declínio, que estão em colapso. A Primeira Guerra Mundial, se é para pôr a descoberto, as velhas sociedades estão em colapso. É quase como uma segunda Revolução Francesa. É um antigo regime que vai, é um antigo regime que também vai em 1918. E depois a teorização política vai levar a esta polarização, que é uma polarização que ainda se mantém até hoje. Se calhar já não temos uma Rússia soviética, mas temos uma Rússia de Putin que juntou uma foice e um martelo à águia imperial russa, que é uma combinação explosiva, mas também ainda não é bem para o contexto. Mas... Com um homem, se calhar, mais inteligente que os que lá estiveram durante... Sim, se calhar. O período Agora, voltando à Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola é a cegueira das democracias ocidentais perante a capacidade militar que a Alemanha estava a adquirir. Porque a Alemanha foi inibida, em 1918, de ter um exército. Foi inibida de ter uma aviação e foi inibida de ter uma marinha de alto mar poderosa. Tecnologicamente, o que é que faz a Alemanha? Primeiro, uma parte do seu efetivo militar, ou seja, do seu poderio militar em termos de avanço tecnológico, vai construir material, por exemplo, na Holanda e na Suécia, fora do Tratado de Versalhes, com projetos deles. Por outro lado, vai criar aquilo que é o fundamental, que não é a questão tecnológica. De nada serve ter material de guerra de boa qualidade, e eu não vou dizer de ponta, e já vai perceber porquê, se não tivermos a massa humana, a massa crítica. Então as primeiras esquadrilhas de caça alemãs, em 1934, não voavam em caças, voavam em planadores. Mas é dessa juventude, dos jovens aviadores da década de 30, que sai o Adolf Galland, o Marseille, que são ases na Segunda Guerra Mundial. Mas com os materiais também que nós iremos falar. Os carros de combate alemães em 1934 não existem tanques. Ou carros de combate, para ser mais exato. Ainda é o carro de combate? Não, são tratores. São tratores agrícolas com uma chaparia por cima. Mas já tínhamos na Primeira Guerra carro de combate. Sim, quer dizer, os alemães até chegaram a introduzir um carro de combate de concepção deles em 1917-18. Mas aquilo foi tudo destruído, eles foram proibidos de ter carros de combate. Mas é curioso, eles são obrigados a desmilitarizarem-se, mas contudo, estão a fazer armamento e não há por parte da Inglaterra e da França. Eles não percebem. Eles à primeira não estão a fazer armamento, eles estão é o que eu lhe digo, eles pegam em tratores agrícolas
e fazem... Sabe o que é que eles fazem com tratores agrícolas? Porque ninguém os impediu de comprar tratores agrícolas. Só que fazem uma meia brigada blindada ou uma imitação de uma brigada blindada, até com cenários de cartão que colam aos lados dos tratores, para fazer manobra do que é a nova doutrina de emprego tático de carros de combate, que aí é que está o trunfo alemão. Mas não há espionagem? Depois, não há espionagem, não há espiões ingleses. Há espiões, mas o que é que um espião inglês ou um espião francês? Pensa um espião francês? Ok. Espião inglês. Pronto. Espião inglês. Vamos ser qualquer serviço de espionagem que estivesse a supervisionar, ou as comissões de supervisão do Tratado de Versalhes, o que é que podiam dizer contra um exército alemão que estava a usar tratores? Não havia... É aquela velha situação que até os portugueses sabem muito bem, que é subverter as leis e fugir pelo lado. O que é que iam dizer ao governo alemão? Não podem andar com 100 tratores num campo? Não eram carros de combate. Não podem ir dizer à Luftwaffe que se está a formar, não podem usar planadores, porque o Tratado de Versalhes era bem claro. Não podiam ter bombardeiros, nem podiam ter caças. Nunca ninguém falou em planadores. Exato. Agora, também não podiam proibir os pilotos de fazer manobras com planadores que iriam muito próximas daquilo que iam usar. O primeiro caça alemão mais... Quer dizer, que até o caça mais conhecido, mas poderia ter não sido, que é o Messerschmitt, o Bf-109. E a Marinha Alemã, o que é que eles fazem? Não podem ter navios acima de... Eu agora não me recordo, concretamente, acima das 38 ou 40 mil toneladas. Não, muito menos. 25 mil toneladas. Oh, muito bem. Então os estaleiros alemães vão fazer couraçados de 25 mil toneladas. São os couraçados de bolso. O que é que aquilo é? É um navio compactado com artilharia... É quando fizeram o Tratado de Versalhes e encostaram a Alemanha às cordas, esqueceram-se daqueles pequenos detalhes. Atenção, não podem ter couraçados e artilharia de determinado calibre. Eles também apostam muito na indústria, nos processos industriais. E estão a criar em fábricas, se calhar, parte daquilo que serão os tanques, que serão os aviões. Eles estão a fazer... A indústria alemã não foi inibida, porque isso também servia a interesses... Aliás, a indústria alemã, supostamente, seria vigiada, por exemplo, pelo exército francês, quando o exército francês entrou na Silésia, porque a Alemanha, em 1918, também foi ocupada, parte dela, a Renânia, a Silésia e o Val do Ruhr, que até ficou a cargo do exército francês essa vigilância. Sim. Mas a verdade é que também não lhes interessava, se calhar, ter uma Alemanha que não tivesse uma capacidade industrial. Porquê? É que... Esquecemos de algo importante. Para lá da Alemanha está a Polónia. Mas para lá da Polónia está a União Soviética. As democracias ocidentais, já na altura, já começavam a ver o bicho-papão, ainda o Lenin ainda estava vivo e o Trotsky não tinha levado com um gancho de gelo no México. Esse é que é um facto. E o tio José andava já por lá a fazer o estágio para se tornar no Stalin, não é? Sim. Bom, também não se podia amputar totalmente a Alemanha da sua capacidade industrial, que era um dos seus pontos fortes. Agora, a capacidade industrial era fabricar automóveis, tudo que não fosse abrangido pelo Tratado de Versalhes. Agora, pergunta-se, eles fizeram um exército de ponta em termos tecnológicos? Não. Não fizeram. E na Guerra Civil Espanhola, e depois na invasão da Polónia, que também tem que ser um bocadinho vista de uma forma crítica, que é o início da guerra, aquilo que nos interessa, 1 de setembro de 1939, nós não vamos ver a capacidade, por exemplo, produtiva dos franceses plasmada na Guerra Civil de Espanha, porque a França vai-se inibir de ajudar, como deveria ter ajudado de uma determinada forma, que era a sua obrigação perante a questão de confluência ideológica, os republicanos espanhóis. Porque ajuda bem, de facto, a União Soviética ilimitada. A certa altura, a República Espanhola não tem capacidade de repor o material de guerra, embora o que é que se vai notar, e isto depois vai-se ver em setembro de 1939 e no início de 1940. Os soviéticos forneceram à República Espanhola um carro que era o T-26. Os alemães forneceram aos franquistas dois carros de combate ligeiros, o Panzer I e o Panzer II. O grande sonho dos comandantes das unidades de carros franquistas era capturar o T-26 russo, porque era muito melhor que os carros alemães. Mas o que é que os carros alemães tinham? Alguns, e começavam a ter. Rádio. Isto, agora, passando realmente à campanha, fazendo assim aqueles saltos que nós costumamos fazer, que deixa toda a gente baralhada, mas saltando a 1 de setembro de 1939,
quando eles entram na Polónia, quando a guerra se inicia, com aquela encenação do assalto à estação de rádio, que são soldados alemães vestidos de polacos, que assaltam a estação de rádio alemã e que leva à declaração de guerra, pondo para trás, tirando todas as ilusões do Tratado de Munique de 1938, que o Éden saiu do avião a abanar o papel do tratado e fez figura de... Sim, eles fizeram uma série fez a figurinha que fez. Embora muitos ingleses, inclusive o Winston Churchill, que ainda não estava no governo, não estava nada iludido sobre o resultado da questão. Churchill não era propriamente uma pessoa burra, portanto. Não era. Inteligente o suficiente para perceber. Não era, porque quer dizer, que aquilo ia correr muito a mal. Europa assistiu placidamente De ao bancada. Anschluss, ou seja, a Alemanha a apropriar-se da Áustria. O que é que havia de fazer? Os austríacos estavam todos contentes, até porque o Adolfo até era austríaco. Exatamente, aquilo não foi propriamente um... E pronto, Foi uma chegada em glória. Para os austríacos está tudo bem, porque das Land of das Plum Plum Tralala, estava tudo bem. E depois entraram os alemães foram buscar uma coisa melhor que a Áustria. A Áustria levava uma pastelaria. Agora, entraram na República Checa. E a República Checa tinha dado um salto industrial tremendo. Tanto é que, quando no dia 1 de setembro de 1939 eles levantam as barreiras e entram em território polaco, parte da força blindada, por exemplo, parte da força blindada alemã, não são carros de fabrico alemão, são carros de fabrico checo, da Skoda. Parte da artilharia alemã nem é fabricada na Rheinmetall, é fabricada na Skoda. Porque a Rheinmetall fabricou menos? Não, porque os carros checos eram melhores. O 38 e o 37T eram carros melhores que o Panzer I e o Panzer II. Melhores em que sentido? Até já lhe digo. Tinham peças de 47 mm. Vamos aos detalhes. Tinham peças anticarro efetivas. Sabe o que é que tinha como armamento um Panzer II? Tinha uma peça de 20 mm e uma metralhadora 7,92. Eram carros de reconhecimento. Isto era... Os carros Panzer III ainda estavam a ser feitos. Os carros médios. Portanto, a ponta de lança blindada era importante. Mas o mais importante não é isso. Se o Paulo me perguntar, mas se eles tinham carros mais fracos que os polacos e posteriormente o miolo do início da guerra, que é o ataque à França e a passagem pela Bélgica, então como é que eles levam a melhor? Levam a melhor por outra razão. Tinham começado a fabricar, e isso foi uma aposta que eles fizeram logo que puderam, na aviação. Mas para usar a aviação de qualquer forma? Não. E se os líderes ocidentais tiveram atentos, mas não levaram em conta as novas formas de combater na Guerra Civil de Espanha, porque a Guerra Civil de Espanha tem uma forma de guerra convencional, o choque da infantaria, grandes ataques de massas de infantaria, por exemplo, na frente do Ebro. Só que não viram o resto. Não viram, por exemplo, a Legião Condor e partes, digamos assim, de expedicionários alemães e italianos, a meter as novas doutrinas de guerra. A aviação é uma dessas novidades que aparecem na Guerra Civil Espanhola. Exatamente. Se o Paulo me perguntar, hoje que está meio tatarenho, se o exército polaco era fraco, não era. O exército polaco não era fraco. O exército polaco tinha aviação, o exército polaco tinha blindados, o exército polaco tinha não sei quantas divisões. Era um exército que poderia ter feito frente ao exército se a doutrina tática aplicada em termos estratégicos, mas reduzida as doutrinas táticas tivessem sido aplicadas pelos polacos de forma simétrica aos alemães, as coisas não teriam sequer corrido dessa forma. Aqui, relativamente à questão da República Checa, portanto, eles entram na República Checa sob o pretexto de proteger os alemães que estão na República Checa, sim, os sudetas, mas com o objetivo de ir buscar o material de guerra que a República Checa tinha. Alargamento também, sim, e também é aquele plano da Panzermania, não é? Do Lebensraum. Lebensraum. Ora, mas já agora está cá a Skoda. Exatamente, vamos aproveitar. Vamos aproveitar a Skoda. Que é uma coisa que não é muito falada. Fala sempre nos Sudetas, vamos proteger os alemães que estão na República Checa. E o resto? Essa questão é uma questão... falta o resto, não é? Curiosa, que não é falada com tanta frequência. Aliás, nunca ouvi falar disso. E a Polónia, coitada, quer dizer, é invadida, mas pouco depois também é invadida pelas costas pelos soviéticos. Não é? E só há poucos anos é que alguém se foi lembrar da floresta de Katyn, onde os soviéticos executaram 15 mil oficiais polacos. Amputaram por completo a cadeia de comando do exército polaco. A Polónia, para cá. E a Polónia, vamos ver uma coisa, a Polónia praticamente não era um país independente em 1918 e faz um exército muito bem estruturado até 1939. Também o consegue fazer. Portanto, aquela questão de que eles receberam a divisão Panzer com cavalos é mentira.
A carga da Brigada Pomerânia não é propriamente aquilo que se pintou. Quer dizer, eles não se lançaram uma brigada contra uma força blindada daquela forma. Há outras interpretações sobre o assunto. Até, enfim, uma parte até é infantaria montada e não com lanças. Agora, a questão é esta. O que é que os alemães levavam? Como eu volto a dizer, os carros blindados não eram os mais poderosos na altura. Os aviões eram de muito boa qualidade, mas o Messerschmitt ME-109 ainda não era a versão que depois vai ser no último ano da guerra, quer dizer, passou de 498 km por hora para quase 700, o mesmo modelo, mas com várias modificações. Levam um conceito articulado de operações integradas. E aí vem o tal avião que toda a gente também já ouviu falar, que é o Junkers 87 Stuka. A Alemanha vai criar uma aviação, não é compartimentada, é interatuante, mas com funções muito específicas. Os caças, para o combate aéreo, e escolta. Os aviões de ataque ao solo, que é algo que na Primeira Guerra Mundial ainda é muito difuso, porque eram caças com umas bombas e depois havia o bombardeiro. Não havia esse escalonamento da arma aérea. Por exemplo, o caso do Stuka, e não só, há mais exemplos. Há um avião, uma aeronave, que é o Heinkel HE-70, que entra nas primeiras fases da guerra, que é um monomotor de ataque ao solo, mas depois que sai de cena. E depois o grosso, que é os aviões da Henschel, da Junkers e o Heinkel 111, que são os aviões de bombardeio. Curiosamente, os alemães nunca apostaram nos bombardeiros pesados, eram sempre bombardeiros médios, porque eles pretendiam era ligeireza, mobilidade no campo de batalha. E neste caso, o facto do Göring estar na frente da Luftwaffe, isso tem algum... Ele é um piloto experimentado, esteve na Primeira Guerra Mundial. Ele tem alguma influência nesse desenvolvimento da aviação alemã? Ou é mesmo filosofia? Eu penso que aqui não é uma coisa que se deva remeter só unicamente. A doutrina de 1939, que os alemães com que iniciou a guerra na Polónia e passam para a França, é uma doutrina conjunta entre, por exemplo, o que escreveu Heinz Guderian, sim, que era um manual sobre o novo emprego tático dos carros de combate e das viaturas blindadas em articulação com a aviação. Porque isto aqui é que é a parte importante que temos que reter hoje. Os alemães têm uma articulação eficaz entre forças terrestres e forças aéreas. E no mar, tem a grande aposta alemã, a Kriegsmarine, tem, a certa altura, faz os primeiros couraçados de bolso, como é o RAF Spee, mas depois vai completamente mandar às malvas o Versailles, vai fazer os grandes couraçados como o Tirpitz e o Bismarck. Mas isso faz parte, digamos assim, da frota de superfície que tem determinadas funções, digamos assim, estratégicas, porque as funções táticas da Kriegsmarine vai acabar por ser a força de submarinos. Para quê? Para interditar o mar de forma efetiva. Não era a efetividade não estava num couraçado de grandes dimensões como o Bismarck, está de facto na arma de submarinos. Portanto, com a Polónia obliterada, eles passam para a França. E desta vez não há planos von Schlieffen como na Primeira Guerra Mundial. Eles entram na Holanda, entram na Bélgica e vão diretos à França. A França o que é que tinha feito durante estes anos todos? Tinha-se rearmado. E agora também é preciso ver as questões. Mas com eficiência ou tinha bons carros de combate. A nível da arma blindada era melhor que a alemã. Tinha excelentes carros de combate. A começar pelo carro B1, pelo Somua, pelos os Hotchkiss, desde carros ligeiros até carros médios e carros pesados, que não foram usados devidamente. Eram usados como arma... Qual foi o que saiu? O que é que saiu do conceito tático do uso de blindados? Foi deixar de ser de carros de infantaria para ser carros de cavalaria e usados em massa. Ou seja, como força de choque. Os franceses tinham a força blindada dispersa. Portanto, aqui é um problema, mais do que um problema tecnológico, é um problema de ordem. Portanto, de quem está no comando não saber o que fazer. As forças alemãs tinham uma excelente formação tática articulada entre a infantaria, um corpo de tropas muito engraçado, passa a expressão, muito curioso, que eram os granadeiros Panzer, que é uma infantaria que é infantaria mecanizada, enquanto se calhar a parte do exército francês tinha que se deslocar a pé ou em caminhões desprotegidos,
os alemães tinham começado a utilizar e a criar e a fabricar em massa a viatura blindada de transporte pessoal, que depois vai ser o conceito para a frente até hoje, ou seja, levar a infantaria de forma protegida. Em articulação, os carros com rádio, porque há um fator aqui importante, é as comunicações militares. As forças de terra estavam em comunicação com as forças aéreas. Ou seja, quando tivesse para avançar uma força alemã, era precedida por um ataque aéreo, coisa que já tinha sido feita em Espanha e que ninguém quis ver. Quando eles entram em França, o exército francês, em termos de dimensão e tecnologicamente, podia ter enfrentado com sucesso os alemães, sem sequer com a ajuda dos ingleses. O conceito da Blitz. Portanto, é o Blitz. É o Blitz. É o Blitz, não há nada a fazer, não temos por onde... Está de tal forma organizado que quem está a opor-se aos alemães não tem forma de reagir. Não, porque não houve forma. Não havia, só há um general, efetivamente, com uma divisão blindada francesa, consegue fazer a frente eficazmente aos alemães. E só para porque lhe faltou combustível. Foi o general Leclerc. Sim. Ele conseguiu pegar na sua força blindada e conseguiu retaliar de forma simétrica o avanço alemão. Só que a certa altura parou porque a cadeia logística francesa abateu. O Leclerc era uma pessoa que estava no comando e era competente. Era competente. Sabe o que é que ele leu? O Guderian. Foi ler o manual alemão. Se ele faz isto com Panzers, eu faço isto com os meus carros, o Char B1 e com os meus Somoa. O resto do comando francês não é assim tão bom como o comando francês. Os generais franceses ficaram nas trincheiras. Aliás, eles constroem a linha Maginot com a artilharia que só podia virar para o lado da fronteira alemã. Quer dizer, não dava voltas de 360 graus. Ainda estavam parados na Primeira Guerra Mundial. Pararam, literalmente. Não obstou a que fizessem avanços tecnológicos, mas estavam sempre a pensar que se houvesse uma guerra, iam acabar por se internar em trincheiras. Por isso é que criaram carros de infantaria, porque o carro passaria, a infantaria saltaria das trincheiras e contaria o seu percurso. Em vez de criar massas efetivas de contrapor à tática do Blitz alemão. Quem é que também vem para esta campanha? Vêm os ingleses, porque, obviamente... Sim, temos que falar... Sim. Mandam um corpo expedicionário pequeno, de início, não é? Que é o British Expedition, o BEF, não é? E o que é que sucede? Ainda era pior. A aviação inglesa era de boa qualidade, mas a nível de blindados, os blindados ingleses eram carros de infantaria, alguns armados subarmados. Sim, mas o facto de eles estarem circunscritos numa ilha não condiciona os carros de combate? Foi um bocado isso. Pode ter sido um bocado isso. Eles nunca apostaram de imediato numa força blindada eficaz, que vão ser obrigados a fazer mais tarde com a ajuda dos americanos, em termos conceptuais. E o que eles mandam em 1940, antes da retirada de Dunkerque, mandam tropas de infantaria com carros de combate que são carros ligeiros. O Vickers 7 toneladas e o Matilda 1. Não confundir com o Matilda 2 do deserto. O Matilda 1 é um carro completamente anacrónico. O que é que ainda consegue suportar a presença inglesa? A qualidade profissional das tropas inglesas, que é indiscutível, e a RAF, porque se houve arma, passa a expressão, não ficou a dormir, desculpem o coloquialismo, foi a aviação. A RAF não ficou parada no tempo. Em 1936, 37, estavam a introduzir os dois grandes trunfos para aquilo que vai ser guardar o céu entre a França e a Inglaterra. O Spitfire e o Hurricane. E o Wellington, como bombardeiro ligeiro. Portanto, falando aqui na questão da aviação, temos o bombardeamento de Londres. Temos a Batalha de Inglaterra, mas isso se calhar tem que ficar para outro programa, porque a Batalha de Inglaterra dá pano para mangas. Mas as pistas já ficam aqui dadas para aquilo que vai ser a Batalha de Inglaterra, que é o conflito entre o romantismo, a tecnologia e a mística, que os ingleses cultivam muito bem. Mas sabe, a Segunda Guerra Mundial não dá para um programa, dá para muitos mais. Só as questões com que se chega ao início de 1940 já nos deram aqui para... Há um salto tecnológico muito grande e isso vai condicionar muito a guerra e torná-la muito mais rica do que aquilo que efetivamente outras foram anteriormente. Esse salto tecnológico
Esta foi a primeira parte. Uma primeira parte, Uma sim. primeira Falámos parte. Falámos da, do primeira resto guerra, da Segunda Guerra. Agora, Se calhar não- quantas partes é que isto vai ter, não sei. Mas É verdade. Tínhamos Mas- pensado duas. Mas pronto, enquanto não Pode fomos ser da expulsos três. com Alcatrão e Penas, É. vamos falando da Segunda Guerra Mundial. Paulo, Prazer, Sérgio. é sempre um prazer falar consigo. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.